Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar início a uma série chamada Virtus. É uma série que nós vamos falar sobre as virtudes morais, que é um tema que tem tudo a ver com o nosso trabalho de psicoterapia e que também tem tudo a ver com a filosofia. Eu lembro que quando eu estive no seminário, eu estudei filosofia, né, e escolhi o tema das virtudes para ser o tema de trabalho de conclusão de curso. Então é um tema que particularmente eu gosto muito de tratar. E antes de qualquer coisa, né? Então o objetivo, só para explicar para vocês, eu vou fazer uma série de vídeos sobre o tema das virtudes. Muita gente me pergunta ali no Instagram, às vezes eu acabo produzindo conteúdo sobre esse tema. Só que, né, no Instagram, assim, é tudo muito superficial, né? Então eu decidi fazer essas aulas aqui um pouco mais aprofundadas sobre o tema das virtudes para que a gente possa entender bem bom, que eu espero que essas aulas possam ajudar vocês de forma concreta, de forma prática na vida de vocês também e ajudar vocês a refletir mais sobre esse tema. Porque é um tema de capital importância, né? E não é sem exagero falar que sem uma clara noção do que é virtude, a gente não consegue compreender o que significa viver bem, né? Amadurecer, viver uma vida plena. Aristóteles, e desde a Grécia Antiga, os maiores filósofos já meditavam sobre isso, e Aristóteles ele dedica o livro da Ética Nicômaco, que no fundo é um tratado que busca entender o que é a felicidade, o que é a vida feliz, o que é a eudaimonia, né? Isso é a plenitude da existência humana. E dentro desse tratado ele dedica longamente sobre a questão da virtude e ali ele mostra a importância das virtudes para a nossa vida. Então, o que é as virtudes, basicamente? Afinal, o que elas são? Elas são hábitos operativos bons, né? Ou seja, são disposições estáveis que nos inclinam a agir bem. Isso é virtude. O sujeito só é virtuoso se ele possui uma disposição na sua alma estável para o bem. E Aristóteles mesmo fala, a virtude é o hábito que torna bom aquele que a possui e faz com que realize bem a sua obra. Então, o hábito para Aristóteles é uma qualidade que aperfeiçoa um determinado sujeito, né, que é na nossa alma, né, um determinado sujeito, no caso, uma determinada potência, uma determinada faculdade. Eu sei que para falar desse tema eu acabo às vezes utilizando um vocabulário filosófico, mas eu vou tentar explicar esse vocabulário e o objetivo é enriquecer vocês com tudo isso, né? Realmente trazer esse conhecimento. Por quê? Porque senão, gente, a gente fica sempre numa visão muito superficial das coisas, certo? E o objetivo aqui dessas aulas é aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, a virtude é o hábito que me dispõe a agir bem, facilmente, prontamente, com prazer, deleitavelmente, né? A virtude, ela não somente torna a minha ação boa, como ela torna o homem mesmo bom, né? Então, e nós vamos falar especificamente das virtudes morais, as virtudes adquiridas. O que é isso? É aquelas virtudes que a gente pode adquirir pelo nosso próprio esforço. E como que se adquire a virtude nesse sentido? É pela prática repetida desses atos bons, desses atos virtuosos, até que esses atos eles se tornem para nós naturais, habituais, né? E exige de nós um exercício perseverante, né? Que vai formando na nossa alma quase como uma segunda natureza. E aqui isso é muito importante, certo? Porque a virtude, ela entender bem isso, certo? Só é virtuoso, o virtuoso não é aquele que às vezes age bem. Não, é aquela pessoa que habitualmente age bem, que tem uma disposição, uma facilidade, uma prontidão para agir bem em determinada matéria. O sujeito forte, o sujeito temperante, o sujeito ordenado. É claro que existem também as virtudes morais infusas, que são fruto da graça em nós, da graça divina, mas não é esse o objetivo da nossa fala aqui hoje, né? Então, nós vamos falar daquelas virtudes morais que nós podemos adquirir pelo próprio esforço.
É claro que quando eu falo pelo próprio esforço, entendam, eu não estou negando a necessidade da graça divina. Por quê? Porque a graça divina é necessária para a nossa salvação. Não tem como o homem se salvar sem a graça divina. Mas eu estou falando daqueles atos bons que o ser humano pode praticar e adquirir como em forma de hábitos pelo seu próprio esforço, certo? A palavra virtude ela vem do latim, que significa virtus, né? Que significa força. E cada virtude é uma força interior dentro de nós que nos capacita para ordenar os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas ações, né? E segundo a reta razão, né? Ou seja, e por que isso segundo a reta razão, né? Porque quando nós buscamos a virtude, no fundo, nós estamos conformando a nossa vida com a natureza das coisas, como as coisas devem ser, entende? A reta razão, Deus ele ordenou todas as coisas de tal forma, né, que não por acaso, não arbitrariamente, mas pela própria natureza das coisas, determinados atos fossem bons. Então, buscar a virtude é ordenar os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas ações, em última análise, segundo Deus, né? Segundo a reta razão, segundo Deus. E a virtude é justamente essa força interior que nos capacita. Por exemplo, a humildade é a força interior que leva alguém a refrear o desejo da própria excelência, que quando desordenado, né, se chama soberba. Aristóteles também, quando ele vai definir o que é a virtude, ele fala que a virtude é o meio termo entre dois vícios. E ele dizia, ou seja, que a virtude é um equilíbrio entre dois vícios contrários, um por defeito e outro por excesso. Aqui muita gente confunde. Todos vocês, eu acho que todos, eu pelo menos já passei por essa experiência muitas vezes, de estar conversando sobre um tema polêmico e daí uma pessoa chegar e dizer assim, calma, para, não é bem assim, a virtude está no meio, tem que ter um equilíbrio, etc. Bom, não é nesse sentido que a virtude está no meio, né? A virtude não significa mediocridade. A virtude não significa isentismo, né? Ou seja, não tomar partido ou ficar num meio termo medíocre entre duas, não é nesse sentido, né? Eu já ouvi várias vezes num debate mais acalorado, calma, a virtude está no meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas não é esse o sentido. O meio termo aristotélico não é mediocridade. Ele é o equilíbrio segundo a reta razão. Ou seja, a virtude ela se encontra entre dois extremos. Um por defeito e o outro por excesso. E nesse sentido ela está no meio. Por exemplo, a fortaleza ela é o meio termo entre a covardia, que seria o sujeito que, sei lá, medroso, que foge diante daquelas coisas que ele deveria enfrentar, né? Imagina só um pai de família que, sei lá, abandona sua esposa e seus filhos por causa de um medo ali, de um assalto, né? Foge. Dando um exemplo, né? Um covarde. Não ficou ali para proteger seus filhos e sua família. Então existe o oposto da fortaleza por defeito, que seria covardia, e existe o oposto da fortaleza por excesso, que seria uma audácia desmedida, uma temeridade e uma imprudência, muitas vezes. É o sujeito valentão que ele quer se expor a perigos desnecessários, sem a reta razão, certo? Ali. Então, é claro que eu estou falando isso de modo teórico, né? No sentido aqui, essa aula vai explorar, embora a gente vai trazendo os exemplos práticos também. Mas Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que justamente sem a prudência, por que no caso a audácia ela pode até parecer uma fortaleza, mas ela não é a verdadeira fortaleza? Porque sem a prudência não existe virtude. E a prudência, depois a gente vai falar mais dela, ela é mãe de todas. Santo Tomás vai dizer que ela é a mãe de todas as virtudes, sem a qual não há verdadeira virtude. E ela é essa capacidade de decidir bem,
né? De eleger os meios adequados para chegar a um determinado fim, né? Capacidade de, nos casos concretos e particulares, eleger os meios adequados para chegar a determinados fins, né? Então, o sujeito que se expõe a perigos desnecessários, ele não é verdadeiramente forte, ele é audaz, ele é uma pessoa que está se expondo desnecessariamente. Então, pode até parecer fortaleza, mas no fundo não é. Então, gente, a virtude, ela é um meio termo nesse sentido, né? Tá aqui dois vícios, né? Um por defeito, outro por excesso. A virtude é um meio termo entre dois vícios, entre dois precipícios, né? Ao lado. É como se fosse uma montanha. Imagine uma montanha, né? E do lado direito, do lado esquerdo, tem dois precipícios, né? A virtude é o alto da montanha. Então é nesse sentido que é o meio termo. A virtude não é ficar em cima do muro, não é tibieza. O virtuoso é alguém que busca constantemente a perfeição, né? Que busca a excelência, podendo chegar até mesmo ao heroísmo. O professor Sidney Silveira, no livro Cosmogonia da Desordem, está até ali, ele vou pegar aqui para mostrar para vocês. É um excelente livro aqui, uma coletânea de artigos sobre filosofia, sobre psicologia atomista, sobre vários temas. Tem uma parte que ele está tratando sobre o tema das virtudes e ele vai falar: o virtuoso é o sujeito que consegue manter-se equilibrado tanto quanto possível diante dos problemas e desafios que a vida lhe impõe, né? E aqui que aparece a conexão que eu falei no início com a questão da psicoterapia. Porque o que mantém uma alma verdadeiramente sã, saudável, é a virtude. A virtude é o remédio contra os nossos maus impulsos, contra as nossas desordens, e a virtude é o que nos alimenta na prática do bem. Então vejam, voltando, recapitulando aquilo que nós falamos no início. A virtude é um hábito que, adquirido, nos ajuda a agir bem, com facilidade, com prontidão. Um hábito bom. Ninguém é virtuoso espontaneamente. Ninguém é virtuoso ocasionalmente. Ninguém torna-se virtuoso, exceto se for Deus pode tudo, né? Então ele pode fazer um milagre ali e a pessoa ficar virtuosa, mas ordinariamente ela consiste num esforço constante, repetidamente, né? Eu vou dar um exemplo aqui que talvez ilustre melhor. Todos vocês já tiveram, acho que a maioria de vocês que estão assistindo já teve a experiência de ir à academia. Primeira vez que você vai na academia é horrível, certo? Você não está acostumado a fazer exercício físico, dói tudo, depois fica doendo tudo, é incômodo, é difícil. Mas depois que você vai e continua indo todo dia, etc., a pessoa vai adquirindo um certo prazer naquilo, uma facilidade, ela nem pensa duas vezes, ela sabe que tem que ir. E demora para isso acontecer às vezes, né? Alguns mais, outros menos, depende do quanto gosta do esporte, evidentemente. Mas aquilo se torna, a pessoa faz com facilidade e prontidão, aquilo que no início era muito difícil, né? Aquilo que era um esforço. Então, a virtude, ela exige isso. Um exemplo que a gente pode tirar da literatura, desse esforço constante da prática do bem, é do livro Os Miseráveis, que o personagem principal, que é o Jean Valjean, né? que é um homem que ele começa marcado por vício, por ressentimento, amargurado, dominado, né? De ódio, ele sofre injustiça, sofrimento, só que ele encontra lá um bispo. E o bispo, ele olha para o Jean com compaixão, com perdão, com humildade. E ali, diante desse bispo, ele tem a experiência da virtude que transforma a alma dele. Ele vê materializada num homem concreto virtudes. E a partir desse momento, né, ele decide mudar radicalmente. Ele renuncia esse ódio que tinha dentro dele e ele vai se tornando pouco a pouco justo, generoso, busca o bem. Só que essa transformação, no livro do Victor Hugo, dos Miseráveis, ele não acontece de forma imediata e nem de forma fácil, né? Enfrenta várias dificuldades, um monte de tentações que poderiam fazer ele voltar para
o vício, né? Só que não, ele vai repetindo aqueles atos bons vai moldando a alma, né? E no fim ele se torna um exemplo de coragem, de temperança, de mansidão, de justiça. Então essa história nos ilustra como que a virtude pode ir moldando a nossa alma, né? Esses atos bons, quando a gente vai praticando eles repetidamente, a gente vai adquirindo hábito. Isso vai gerando em nós como uma segunda natureza. Então essa narrativa ela mostra de forma bem clara que sem esforço não há virtude. Sem a prática constante, sem a luta contra os próprios vícios, contra as próprias imperfeições, não há virtude. E por que eu estou falando isso? Porque a falta de virtude é um problema muito grande que hoje nós enfrentamos. É necessário, o Martin Echevarria, no livro sobre a praxis da psicologia, ele vai falar, olha, é necessário, o que é um ser humano normal? É um ser humano virtuoso, que adquiriu, que formou o seu caráter, que é o conjunto dos seus hábitos, né, de forma aperfeiçoada. Ele chama até o caráter virtuoso, né? Ele conseguiu o caráter como conjunto das suas disposições morais, ele conseguiu formar um caráter virtuoso. Só que a psicologia moderna, muitas vezes, ela ignora a necessidade da virtude. Então se fala dos tipos de patologia, se descreve minuciosamente, mas às vezes, né, são incapazes de curar as enfermidades mais básicas da psique. Por quê? Porque no fundo não se acredita, e é isso que Martin Echevarria mostra no livro da Praxis da Psicologia, né, quando ele faz a crítica à psicanálise, a Freud, etc., não se acredita realmente num estado de sanidade, né? A psicanálise, cito, né, ele fala, não pretende ser somente uma ética alternativa à ética tradicional, mas ela tende a ser a superação de toda a moral e se limita a constatar o caráter patológico desta e explicar seus mecanismos, sem a ilusão de uma vida virtuosa e santa. Né? Ilusão de uma vida virtuosa e santa, o Martin Echevarria citando os psicanalistas. Então, e tem também um problema aqui, gente, que quem que define o que é um homem normal, o que é um homem são, o que é um homem bom? Isso é um juízo moral. Isso transcende a psicologia. Então, quando você tenta separar a ética da psicologia e pretende fazer ela como se fosse algo autônomo, você não consegue realmente explicar todas as coisas e nem curar, ajudar as pessoas concretamente. Veja, a questão dos vícios é muito importante porque é algo da natureza humana. Quando nós descuidamos na prática do bem, a gente vai adquirindo vícios na nossa alma. A gente vai adquirindo vícios. Às vezes pode ser pela convivência com pessoas que já têm esses vícios. Às vezes pode ser pela própria inclinação, né, dos próprios defeitos. Mas o fato é o seguinte, que muitos males que hoje são tratados nos consultórios de psicologia, ele no fundo não são outra coisa do que expressões modernas dos vícios antigos. Por exemplo, condutas compulsivas de comida, de bebida, de sexo, de jogos, de compras. São manifestações daquilo que Aristóteles já chamava de intemperança. E que se combate justamente buscando refrear, né, o apetite concupiscível, né, com a virtude da temperança, a moderação. E daí exige uma prática intencional, constante, um esforço para adquirir o bem. Às vezes explosões de raiva, de ira, de crueldade, elas estão ligadas à ausência da mansidão. Às vezes determinados complexos de inferioridade, baixa autoestima, muitas vezes pode estar relacionado com uma certa pusilanimidade, que é o oposto da magnanimidade, que é a virtude do magnus animus, né? O ânimo grande, que busca as coisas mais elevadas, que não é a soberba, evidentemente.
E daí a pessoa acaba tendo uma visão distorcida de si mesma, certo? Então, Santo Tomás ele ensina claramente que a virtude é o desenvolvimento das capacidades mais próprias do homem, ordenando-o para uma vida feliz. E o vício, ao contrário, ele justamente impede o homem de chegar a essa realização. Então, como que, Felipe, as virtudes curam a nossa alma? Por quê, gente? Porque elas vão expulsando vícios. E esses vícios é que muitas vezes nos adoecem, vão desintegrando, corroendo a personalidade de uma pessoa, certo? Então, a pessoa que busca a virtude, ela acaba tendo maior consciência da realidade, tendo maior consciência de si mesmo e dos outros e de Deus. E ele vai se tornando bom por causa disso. Porque ele vai tendo um senso de realidade maior, uma atenção maior, ele busca ser uma pessoa justa. Ele não busca só o próprio bem imediato. Ele não busca tirar vantagem dos outros. Ele se esforça para adquirir a fortaleza, que é a capacidade de enfrentar os seus medos. De se sacrificar por ideais elevados. Isso é o modelo de ser humano que deveria ser para nós. O modelo não deveria ser a mais bonita, o mais bonito, o mais rico, o que goza mais dos prazeres da vida. Não. Deve ser aquele homem que se dedicou mais, o herói, o mártir, o santo. Esse é o modelo para o ser humano. E o que esses homens todos eles têm em comum? A virtude. Então a virtude é esse hábito bom. Então, voltando, ninguém é virtuoso espontaneamente, ninguém é virtuoso inconscientemente, ninguém é virtuoso involuntariamente, ninguém é virtuoso por acaso. A virtude é um esforço, um projeto que a gente precisa pouco a pouco, constantemente, fazendo aqueles atos bons. Então, ou seja, eu rezei hoje, então olha, veja como eu sou justo, né? Como eu sou piedoso, religioso. Não. Eu preciso fazer isso um hábito na minha vida. Certo? Então, o prudente é a pessoa que habitualmente consegue considerar ali e julgar bem a situação. O temperante é a pessoa que habitualmente consegue moderar o apetite concupiscível, ou seja, moderar o desejo desordenado pelos prazeres sensíveis, pelos prazeres da bebida, da comida, do sexo. E existe toda uma integração entre as virtudes que a gente vai falar. Então, que é muito importante, né? Então, veja, o objetivo dessa introdução é falar para vocês isso. O tema das virtudes é um tema de capital importância. Por quê? Porque não há como nós nos aperfeiçoarmos sem buscar conscientemente adquirir bons hábitos. Ponto. Mesmo que você não precisa ter consciência de tudo isso que eu estou explicando do ponto de vista teórico, como eu estou fazendo aqui. Mas, no fato, uma pessoa só é boa quando ela busca adquirir na sua vida hábitos bons. É a virtude que torna o homem bom. Claro que a graça também, do ponto de vista sobrenatural, mas a gente não está falando disso. Principalmente a graça, né? Do ponto de vista sobrenatural. Estou falando aqui do ponto de vista mais das virtudes adquiridas. Né? As virtudes é que vai tornar um homem bom. E por isso é um tema importante para a nossa vida. E não há projeto mais nobre do que buscar as virtudes. Ou seja, orientar a nossa vida para a excelência, para a perfeição, para o alto. Ou o homem busca a virtude e, nesse sentido, busca Deus, ou a sua vida não passa de vaidade, não basta de tempo perdido. As virtudes, elas são hábitos que aperfeiçoam a alma humana, que aperfeiçoam as potências da minha alma. E, claro, não sei se agora não me recordo, porque eu já gravei outras vezes o vídeo, então não me recordo aqui se eu falei sobre isso. Mas as virtudes, elas se dividem entre virtudes intelectuais, morais e teologais. Ou seja, virtudes que aperfeiçoam o meu intelecto, virtudes que aperfeiçoam o meu agir, e as virtudes teologais, no caso, são virtudes que o próprio Deus me infunde na minha alma, que o próprio Deus infunde na minha alma.
né? E nós vamos falar nessa série chamada Virtus sobre as principais virtudes, começando pelas cardeais, né? E esse é o objetivo, comentar como é atual o tema das virtudes para nós. E o que são as virtudes cardeais, né? Por que elas? Porque, assim, né, fala Santo Tomás, elas são como que pilares do quais, né, são como que cabeças, eixos do quais as outras virtudes circulam. Então, as 4 principais virtudes cardeais são as mais importantes. Delas tem um monte de virtudes chamadas derivadas, né, que é as principais, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. É sobre esses 4 pilares que se constrói uma personalidade madura, equilibrada, saudável. Certo? Então, não existe para o homem projeto mais importante do que buscar a virtude, porque buscar a virtude é ser bom de verdade, não é ser bom só ocasionalmente, não é ser bom, não, é um esforço voluntário, constante, pela prática desse bem, que é a virtude, que aperfeiçoa a minha alma como um todo, né? O hábito é uma qualidade que aperfeiçoa a minha alma. Pode ser uma qualidade boa, uma virtude, ou pode ser uma qualidade má, um vício. Então é isso, gente. O objetivo dessa aula era comentar um pouco mais sobre o tema, falar da importância dele e fazer uma introdução explicando isso. Virtude, quando nós falamos, são disposições habituais, né, como uma segunda natureza em nós. Só é virtuoso a pessoa que consegue fazer o bem de forma fácil, com prontidão, com excelência. Não se trata de fazer atos isolados. Mas como é que a gente adquire a virtude, Felipe? Repetindo atos isolados, né? Buscando o bem no nosso dia a dia. Então, como é que eu adquiro a virtude da temperança? De fato, moderando, né, no comer, com jejum, às vezes, se for necessário, moderando o apetite, o desejo desordenado pelos prazeres sensíveis. Como é que eu adquiro a justiça? Justamente você se esforçando para dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, a tua esposa, ser um bom marido para ela, os teus filhos, ser um bom pai. No teu trabalho, ser um bom funcionário, no caso, se você for dono da tua empresa, um bom chefe para aqueles que estão trabalhando contigo, certo? Mas a virtude é o bem, né? E ao contrário, o vício é o mal. E o vício desordena, enquanto que a virtude ordena. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o tema das virtudes, que é uma série que eu já queria há um tempo falar. Às vezes a gente fala sobre isso no Instagram, mas de forma muito superficial. E daí eu já há algum tempo queria parar assim para gravar essa série de aulas sobre o tema das virtudes morais. Espero que tenha ajudado vocês e fique com Deus. Por favor, eu não falei no início, acabei esquecendo, se inscreva no canal, deixe o joinha aí, se puder comente, divulgue com amigos esse vídeo, né? Porque também tudo isso nos anima a produzir mais conteúdo para o YouTube aí. Então fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.